Hello people, how are you? Tudo bem com vocês? Então hoje nós teremos a nossa video class, nossa videoaula, e o tópico é revisão, ou seja, tudo que a gente viu até agora, né? Da unidade 1, unidade 2. Mas o que eu fiz? Eu tirei os pontos principais para a gente rever, né? Então vamos lá. Revisão, review. O que a gente vai rever? Primeira coisa que o livro propõe, lá na página 43, page 43, é a gente começar pensando num texto, né? A gente vai começar a trabalhar o texto. E daí do texto a gente vai para os pontos principais, os pontos gramaticais principais, né? Que é used to e os modais, certo? Então, olha só, nesse texto ele começa trazendo um tópico da internet, Cultural Diffusion. Então, né, difusão da cultura. Vamos lá, o que a gente tem nesse texto? Vamos ler. Vocês acompanhem comigo. Culture is generally referred to as a certain group's particular way of life. Cultural diffusion is the term used to describe the spread of cultural ideas. There are three methods of cultural diffusion. The first is called direct diffusion. It occurs when two distinct cultures are very close together. Over time, direct contact between the two leads of an integration of cultures. An example today would be the similar interest in soccer in some areas of the United States and Mexico. Forced diffusion or expansion diffusion is the second method of cultural diffusion and takes place when all culture defeats another and forces its beliefs and customs onto the conquered people. An example here would be when the Spanish took over lands in the Americas and later forced the original inhabitants to convert to Roman Catholicism in the 16th and 17th centuries. The final form of cultural diffusion is indirect diffusion. This type happens when cultural ideas are spread through an intermediary or even another culture. An example here would be the popularity of Italian food throughout North America. Technology, mass media, and the internet are playing a huge role in promoting this type of cultural diffusion around the world today. Bom, tá falando do que aqui? Tá falando sobre a difusão da cultura, né? Como que a cultura se espalha, como que ela se difunde. E aqui ele fala, né, o texto conta um pouquinho como é que essa difusão, esse espalhamento das culturas podem ser diretas ou indiretas. Então, vocês, quando vão trabalhar com texto, o que a gente pensa primeiro? Vocês lembram das técnicas de skimming e scanning? Primeiro vocês vão olhar o título. Look at the title, Cultural Diffusion. Look at the source. Olhem a fonte. A fonte, olha lá, Geography. Fala sobre geografia, né? Então, é um texto sobre geografia. Tanto é que, olha só, é extraído da internet. E aí você tem Geography, What is Geography, Maps, Physical and Cultural. Então, ele está assim, estreitamente ligado a uma disciplina, uma outra disciplina, Geografia. E fala sobre cultura, enfim. Então, vocês vejam que esse é um artigo, esse texto é um artigo. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho com compressão de texto. Vocês lembrem que essa revisão, ela, além de revisar o ponto gramatical, ela também revisa a compreensão de texto, né? Então, qual é a proposta do livro de vocês? A gente lê o texto e depois faz a compreensão dele. Vamos ver. Aí vocês têm logo embaixo. Methods of Cultural Diffusion, que é falado no texto. Lembra? Direct, indirect. E aí a gente tem um terceiro método. E vocês têm os exemplos.
The similar interest in soccer and some areas of the United States and Mexico, né? O interesse similar, interesse muito aproximado em futebol em algumas áreas dos Estados Unidos e México, opa, culturas diferentes, né? Então, que método é esse? São 3, lembram? Aí vocês têm que colocar, eu vou dizer quais são. Direct, indirect e forced diffusion or expansion diffusion. Tá? Então, vocês vão ter que colocar aqui qual seria o método. Ó, o number 2 ali. Number 2, eu digo no quadro, né? The religion imposed on original and inhabitants of the Americas by the Spanish conquerors. Então, uma religião que foi imposta, né? Os primeiros habitantes nas Américas pelos conquistadores espanhóis. O que foi isso? Que expansão da cultura foi essa? Foi direta, foi indireta, foi forçada, né? E o último ali, the popularity of Italian food throughout North America, né? Como é que se explica essa popularidade da comida italiana, né, em toda a América do Norte? Então, vocês têm que colocar os métodos ali. Segunda pergunta, which method of cultural diffusion occurs through military, political, and or economic force. Então, qual é o método, né, de difusão cultural que ocorre, né, através do serviço militar, político e a força econômica? Qual é o método? 3. Which method of cultural diffusion are the new technologies of information and communication currently promoting? Qual é o método, né, das novas tecnologias de informação? Então, esse é um texto que ele envolve um vocabulário diferente, que vocês não estão muito acostumados. E então, o que vocês vão ter que fazer? Como vocês estão em casa, when you are at home, I suggest that you use your dictionary. Então, vocês vão, né, obviamente, usar o dicionário se não entenderem muito bem. Então, proposta do exercício, vejam que essa aula de hoje é uma aula de revisão. Vocês irão rever, através de exercícios, todo o conteúdo da unidade 1 e 2. Portanto, a videoaula em si, ela é bem mais curta, porque vocês vão ter que escrever, vocês vão ter que fazer este exercício. Sugiro que, então, vocês assistam essa videoaula, né, que seria uma instrução do que vocês devem fazer nesse bloco desse último pedacinho ali, né, dessa unidade 1 e 2, e já engatem em fazer os exercícios, né? Então, vocês têm essa instrução aqui. Muito bem. Next. Vocês, então, na página 44, vocês têm um rol de exercícios, né, em que vocês vão interpretar cartoons. Vocês vejam que cartoon também é um outro tipo de texto, né? O que vocês têm que fazer? Olha a cara lá do cartoon, olha a fonte, né? Presta atenção nas figuras, ajuda muito, porque vocês têm as figuras, vocês têm um contexto que é desenhado, né? Então, é diferente do que trabalhar com um texto. Então, o que a gente tem ali, ó? Read the following cartoon and do exercises 1 and 2. Então, o que vocês têm? I used to suffer alone in silence. Now, through my music, I can cause many others to suffer. Tá ali escrito silence, vocês têm o ponto gramatical used to, que é costumava, né? Eu costumava sofrer sozinho em silêncio, agora, né? Através da minha música eu posso causar muito mais sofrimentos, né? Então, é uma ironiazinha, é uma brincadeira, né? E aí vocês têm o uso do used to, que tá falando de uma situação que costumava, né? Costumava acontecer. E agora o que acontece? Tá? No outro cartoon, o que vocês têm? He used to send me flowers. Now, he sends me email. Então, he used to send me flowers. Now he sends me emails, né? Ele costumava me enviar flores, agora ele me envia e-mails. O que isso quer dizer? Meninas e meninos, pay attention. He used to send me flowers. Now he sends me emails. To think about it, né? Então,
E aí vocês então têm que interpretar esses dois cartoons. Nesse primeiro cartoon do menino que é músico, vocês têm então um exercício 1 e 2 para completar com as suas respostas. E na 3, vocês têm então o cartoon que vocês têm que escolher as respostas corretas, né? Bem fácil, bem tranquilo. A proposta é que vocês façam o exercício e na aula online a gente vai corrigir, tá? Porque vocês precisam dessa correção do exercício, até porque a gente tem uma verificação de aprendizagem aí, né? Que vai ser baseada em tudo isso que a gente está vendo aqui agora, né? Muito bem. E aí a gente tem a revisão dos modal verbs. Modal verbs. Lembram dos modal verbs? Aqui a gente tem um pedacinho, só que eu quis trazer como exemplo, mas a gente vai poder... Vocês vão fazer exercícios de todos eles que a gente viu. Aqui tem o should e o shouldn't, usado para recomendação, conselho, né? Então, o que nós temos aqui? Complete the tips for picking a career path in college with should or shouldn't. Então, complete aqui as dicas, né? Para você escolher uma carreira na faculdade, usando should e shouldn't. Ou seja, tá dando sugestões, tá dando, né, conselhos. Então, you should or shouldn't find out the day-to-day ups and downs of professions. B, you should or shouldn't only ask career advice for family members or friends. C, you should or shouldn't rely on luck or fate in your career. Instead, you should or you shouldn't put yourself in a position to create numerous opportunities. Então, vocês têm que escolher. Então, a proposta do exercício, né, onde vocês têm 6, 7, 8 e 9, 9 and 10, né? Vocês, então, vão completar com os modais. Boa hora para você rever se você entendeu o que são modais, para que eles servem e o uso deles dentro da frase. Lembrando que a gente tem afirmativos e negativos. Vamos dar uma olhada, porque tem alguns que ficam especiais. No final do exercício, o que a gente tem aqui? Vocês têm lá na página 46, compreensão de texto, exemplos lá do Enem, Enem de 2012, Viva la Vida, e o outro Enem, outra questão do Enem também de 2012, né? Então, esses são bons exercícios para você treinar a sua interpretação de texto. Lembram das técnicas? Skimming, scanning, skimming, rapidamente, olha o título, olha a fonte, vê se tem figura, vê o gênero do texto, vê quais são as perguntas, vê as respostas, e o scanning, aí sim, você tem que fazer uma tomada de decisão. Preciso ler todo o texto ou não? E aí sim, você vai reler o texto, né? A gente usa geralmente a técnica do scanning quando a gente daí precisa tomar a decisão de ler todo o texto. Muito bem. Lembrando dos modais. Revisão dos modais. Should, negativa, should not ou shouldn't. Have to, quando eu vou negar o have to, o que eu tenho que fazer? Eu sou obrigada a usar um auxiliar, tá? Então, ter que, eu não tenho que, I don't have to. Ela não tem que, she doesn't have to. Mas se ela não tivesse que, se fosse no passado, didn't have to. Então, presta atenção que o have to é o único que eu vou precisar de um auxiliar, para auxiliá-lo a fazer a negação. O mesmo não acontece com must, nem com may, nem com can. Então, must vai ficar must not, ou então, na contraction, mustn't. O may vai ficar may not, e daí não tem contração. E o can vai ficar, né, cannot, ou então com a contração can't. Então, gente, é uma bela de uma revisada, né, em todos os modais, para vocês terem certeza. Então, o que acontece? No exercício aqui da página 45, vocês vão ter vários desses modais para então tomar decisão, né? Qual fica melhor em qual frase, certo? E o homework de vocês vai ser fazer realmente todo esse exercício, páginas 43 até página 46.
Hoje a videoaula foi assim bem reduzida, porque vocês vão ter que fazer esse trabalho, então continuem, né, fazendo o trabalho de completar os exercícios, super, hiper, mega, blaster importante, tá bom? E então na videoaula, na aula online é que a gente vai fazer toda a correção, não faltem na aula online para poder dar todo o gabarito para vocês, certo? Não esqueçam que a gente está depois dessa videoaula, depois da aula online, vocês têm a verificação de aprendizagem e tudo isso vai estar lá, tá? Na aula online a gente conversa um pouquinho mais sobre a verificação de aprendizagem, não faltem, ok? Kisses, bye bye. Have a nice exercise. Don't forget to do the exercises, okay, people? Bye bye.